Laranja Mecânica. Finalmente eu consegui ler o livro, depois de bastante tempo de ter assistido o filme. O livro é do Anthony Burgess, que foi publicado na Inglaterra em 1962. E esse livro faz parte aí da trindade das distopias da Inglaterra, da literatura inglesa, junto com 1984, que já tem resenha aqui no canal, e O Admirável Mundo Novo. Aqui nós temos uma distopia de uma Inglaterra, de uma sociedade inglesa futurista, não se sabe muito bem o tempo, mas que está trabalhando questões mais familiares e atemporais, porque a gente está vivendo isso hoje ainda, né? A relação da sociedade com a violência extrema e também com o sistema penitenciário. Nós temos aqui a história do Alex. Ele que é um adolescente, no filme ele não parecia um adolescente, ele já representaram mais velho, né? Mas aqui no livro a história é de adolescentes delinquentes, adolescentes que formam gangues e aí têm comportamentos agressivos e de atos assim, de violência extrema mesmo, é ultra violência. Nós temos agressões nas ruas com pessoas inocentes, bêbados, mendigos, né, moradores de rua. Nós temos estupro contra crianças de 10 anos, temos assassinato, roubo, tudo que a gente possa imaginar de terrível, de violência mesmo. E sem nenhum remorso, né, como se estivessem brincando. Eles fazem isso à noite e durante o dia eles estudam, e às vezes não estudam, né? Matam aula. O fato é que o Alex, ele é o líder ali desse grupo. Ele tinha mais ou menos 15, 16 anos, quando ele que narra pra gente essa história, né? E aí é um livro um pouco difícil de ler no início, até se adaptar à linguagem dele, porque até na tradução mesmo, eles quiseram manter a ideia do autor em relação à linguagem. Ele usa termos, né, gírias dos adolescentes, dos jovens da época, para mostrar esse distanciamento, né, que é difícil de compreender. E aí tem um glossário no final, mas eu preferi ler sem acessar esse glossário primeiro, até porque era essa a ideia do autor, né, no original não tem essa ajuda extra aí. E aí no final eu fui lá e li, né, o que queria dizer os termos, mas dá para entender. Depois que você pega o jeito, vai. E aí o que aconteceu então? Vamos à história. O Alex vive ali com a mãe e com o pai. Não parece passar muita dificuldade. Ele sai à noite, tem total liberdade. Os pais acham que ele faz bicos, que ele trabalha à noite, que ele consegue dinheiro, mas o dinheiro, né, é totalmente dessas ações que ele tem com os amigos, totalmente legal. E eles saem para se divertir, e se divertem causando sofrimento, causando dor, né? As pessoas nessa sociedade, não só com eles, né? Tem outras gangues também. Elas estão vivendo esse horror da violência, e aí as pessoas evitam sair à noite, fica todo mundo dentro de casa, vendo televisão e tal, porque é perigoso. E eles não têm nem um pouco de compaixão, né? É uma violência gratuita mesmo. O fato é que, num certo momento, que eles fazem assaltos a lojas, agressões, né, às pessoas que eles encontram na rua, e aí eles vão para casa, invadir a casa de uma pessoa, de uma senhora idosa, que tinha alguns gatos. E no início ela percebe, né, ela não abre a porta para eles vão lá meio que pedir ajuda, né, para ela abrir a porta e eles entrarem, mas ela não abre e ele invade pela janela. Só o Alex entra e aí ele, né, combinou com os amigos que estavam lá de fora que ele ia abrir a porta. Só que aí tem uma luta lá dentro, ele com ela, ele agredindo ela e tal, ela resistindo, e os amigos do lado de fora. Vai acontecer que ele não sabia que ela, antes de ele entrar, de invadir, ela tinha percebido, né, que ela estava ali em risco, era uma situação de risco, que ela tinha telefonado para a polícia. E aí a polícia vai até lá. E os amigos deixam ele ali. E aí o que aconteceu com o Alex é que ele foi preso e condenado a 14 anos de prisão por assassinato, já que aquela senhora que ele tinha invadido a casa
e agredido, não suportou. Ela foi para o hospital, mas não suportou. Ele vai para a prisão e fica 2 anos se adaptando a esse sistema. Dentro desses 2 anos, ele escuta muita coisa lá dentro e ele tá doido para sair, né, para voltar para a vida dele, impaciente, e tá sofrendo ali também, né, porque a prisão era um lugar de violência também, só que violência, agora ele é vítima, e é uma violência que não tem ninguém para defender, meio que legalizada. Ele vai topar qualquer coisa para sair dali. E ele escuta que há um tratamento experimental que promete transformar o instinto deles, né? Fazer uma pessoa ruim se tornar uma pessoa boa para sempre. Nunca mais ele vai correr o risco de voltar para a prisão, porque ele não vai fazer mais nada de errado. E ele acredita nisso, é uma oportunidade de ele sair dali e não voltar. Então ele pede para poder ser cobaia desse tratamento sem ter muita noção do que ele vai enfrentar, o que isso significa. E esse é um tratamento de condicionamento, condicionamento pavloviano mesmo, em que você associa estímulos neutros a estímulos condicionados para você ter uma resposta aprendida quando você está diante de um estímulo que antes não eliciaria aquela resposta, né? Então funciona assim. Ele vai receber uma injeção, primeiro ele assina, né, que ele aceita, vai para um outro espaço para ser preparado, duraria 14 dias, 14, 15 dias, esse tratamento todos os dias, ele teria sessões. Após as refeições ele receberia uma injeção com uma substância que ele ainda não sabe o que é. E aí, depois dessa injeção, ele seria levado para uma sala para assistir vídeos. Seria um cinema, né? Uma espécie de cinema. Só que ele ainda não está entendendo o que vai acontecer. Essa injeção faz ele passar mal. Muito mal. Ele tem dores do estômago, barriga. Ele vai ter enjoos, ele vai ter boca seca. Passar muito mal, mal-estar físico. E aí ele é levado para essa sala, onde ele vai ser amarrado numa cadeira, sem possibilidade de se movimentar, de sair dali. E ele vai ter os olhos dele abertos e fixos, né? Não consegue nem piscar, para poder ele ser obrigado a assistir as cenas. E inicialmente ele não entende por que tem que manter o olho dele aberto, porque ele estava concordando, ele ia assistir de boa. Só que realmente precisava, porque, né, ele não sabia o que ele ia enfrentar ainda. Os vídeos que ele vai assistir são violências, né, extremas, igual aquelas violências que ele já cometia antes, só com a diferença que agora ele vai assistir esses vídeos passando mal e vai associar, né, que esse mal-estar dele vai começar a ser associado ao vídeo que ele está assistindo, à cena que ele está assistindo. E ele começa de fato a passar mal e não entende por quê. Ele acha que não é daquela cena, porque aquela cena era natural para ele. Ele não tinha nenhum desconforto em assistir aquilo, porque era algo que ele mesmo fazia. Mas a questão dele estar passando mal, ele não conseguia lidar bem com aquilo. E isso foi se repetindo ao ponto de ele pedir para sair, de ele entender que eles estavam torturando ele, de pedir para parar, de chorar, de pedir para desligar, né? Porque realmente teve a associação. Ele assistia a cena, né, de violência e passava mal. Ainda tinha uma música de fundo. E mesmo depois da intervenção ali, quando ele ia para o quarto dele, né, para descansar para o próximo dia, ele continuava com desconforto, continuava passando mal com aquilo. E aí teve esse condicionamento, até que ele começou a passar mal só de falar de violência, de escutar alguém falando sobre violência, de pensar em agir de forma violenta, porque a cena da violência, como sempre estava acontecendo com muita intensidade, junto com o mal-estar físico, parecia que era uma coisa só, né? Ficou uma coisa condicionada. E eles fizeram testes no final desses 14 dias para ver se realmente tinha funcionado. Pessoas provocaram ele para ver se ele reagia de forma agressiva e ele não conseguia reagir. O cara que agredia, agora mesmo sendo agredido, não conseguia se defender. Tiraram dele, né, essa questão da escolha mesmo. Não que ele não quisesse, ele simplesmente estava reagindo de uma forma que ele não controlava.
E aí, o que aconteceu? Ele perdeu completamente a capacidade de agir de forma violenta, como ele era. Só que ele sabia que isso estava em desconexão, né? Ele ficou alienado, ele ficou robotizado, desumanizado. Daí veio o nome Laranja Mecânica. Ele deixou de ser natural, né? Tiramos a subjetividade deles. Laranjas, elas são diferentes, né? Orgânicas, diferentes, e aí quando você coloca mecânica, não faz nenhum sentido ser uma laranja mecânica, e ele dizia ser uma laranja mecânica. O fato é que quando ele saiu, aí ele foi liberado. Estava curado da violência. Ele saiu da prisão, foi para a casa dele. Na casa dele, como ele estava condenado, né, e foi uma decepção para os pais dele saber, né, tudo que ele tinha feito, os pais dele tinham colocado no quarto dele um inquilino, e a polícia tinha levado todas as coisas dele embora, e não tinha nada dele mais. Então ele volta, doido para chegar em casa, né, para voltar à vida dele, e não tinha mais lar, e os pais dele não receberam de volta, não tiraram o inquilino dali, né, e ele teve que sair e procurar um lugar. Aí ele vai passar por situações de muita violência na rua, até porque as pessoas reconhecem ele saiu nos jornais, né? Ele não era uma pessoa bem vista, e agora, né, com a mídia, muito menos. E aí ele vai ser agredido pelas pessoas na rua e não vai conseguir se defender. Com muita vontade, ele quer se defender, mas ele não consegue nem pensar nisso, então ele acaba se tornando vítima mesmo. E a coisa chega a tal ponto que ele passa a ser usado por pessoas com interesses políticos que estavam contra o governo, que estava usando aquele tipo de tratamento para poder lidar com a criminalidade, para diminuir, né, a violência, a criminalidade, e aquilo tinha sido uma questão eleitoral que o governo estava dizendo, né, que conseguiu, né, que era sucesso do governo. Aí quem era contra o governo queria provar, queria colocar na mídia que aquilo não estava certo. E precisava de uma história chocante para isso. E usaram ele. Meio que fizeram com que ele tivesse ali uma tentativa de suicídio de forma intencional, né? Sem se preocupar com ele, porque se a gente colocar no jornal que uma pessoa se suicidou, ou pelo menos tentou por causa desse tratamento antiético que esse governo está fazendo, a gente vai conseguir, né, ganhar com isso. E aí ele vai sendo vítima da sociedade de várias formas assim. O que esse livro trouxe de reflexão para mim? A questão da violência, que aqui, né, nós percebemos que a violência ela existe, ela está em todas as partes, e é muito complexa a forma de lidar, de tratar esse assunto. A violência ela acontece igual lá, do lado dos jovens, de gangues, de criminosos, mas ela também acontece do lado legalizado, do lado da polícia, do lado de quem deveria proteger, né? Nós temos aqui um dos colegas dele, que a gangue era de 4. Um dos colegas dele, que tinha todos os comportamentos, né, que ele também tinha lá, eles faziam as coisas juntos, ele se torna um policial depois. E como policial, ele volta e ele vai agredir o Alex. Ou seja, ele continuou usando, né, podendo expressar o instinto de violência dele, né, de agressividade dele, só que agora ninguém vai questionar, porque ele está do outro lado. E o Alex, ele é questionado porque ele estava do lado errado. A violência, ela é a mesma, ela causa dor, né, independente de onde que ela acontece. Só que nós somos condicionados a relativizar a violência dependendo de quem a pratica, e isso é muito sério. Então esse livro está falando pra gente sobre muitas questões importantes também dos nossos dias, sobre liberdade, sobre ética, sobre respeito à subjetividade, sobre os métodos que a gente usa para poder lidar com a violência, para poder
reintegrar uma pessoa na sociedade. Tem muita coisa forte aqui, né? O livro é muito difícil de ler, porque tem violência do início ao fim, né? Violência praticada por muita gente. E tem uma fala interessante aqui que mostra essa questão da reflexão sobre até onde se pode ir, de que forma, né? Qual que é a forma ética de tratar a questão da violência. O cara que acolheu ele falou assim para ele: o seu castigo foi além de qualquer proporção. Eles transformaram você em alguma coisa que não humano. Você não tem mais poder de decisão. Você se tornou uma maquininha de fazer somente o bem. Agora, qualquer coisa ele estava sendo condicionado, né? Música, literatura, o ato sexual, tudo que antes poderia ser uma fonte de prazer, agora se tornou uma fonte de dor. Ele não conseguia mais fazer aquilo que ele gostava de fazer, porque o condicionamento ele foi generalizado. E aí a pessoa também fala para ele: um homem que não pode escolher deixa de ser um homem. Até onde a gente pode ir, né? O que a gente pode tirar da pessoa com essa justificativa de transformar a pessoa numa pessoa boa? O que é ser uma pessoa boa? Qual que é o controle que o ser humano tem sobre os instintos, sobre as características, né, as necessidades de outra pessoa? E se fazer o bem pode ser uma coisa imposta, né, ou se precisa ser uma decisão da própria pessoa. É isso, agradeço você que assistiu até aqui, deixa o seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo.